quando a gente vai pensar em evidências científicas, né, a gente tem uma pirâmide de evidências. A evidência mais básica é a opinião de um expert, ou seja, uma pessoa que estudou muito sobre alfabetização, ela acha que a melhor forma de ensinar é tal. Isso é o que a gente chama de opinião de experts, mas essas opiniões podem estar certas ou erradas. Quem está opinando pode ter estudado tudo de mais recente ou não, ou pode ter estudado só coisas mais antigas. Então, pode ser que a opinião seja ou não válida. Em cima dessas opiniões, ou seja, um nível acima, né, um pouco mais confiável, a gente tem os estudos de caso, que são aqueles estudos que acompanharam, por exemplo, uma turma, uma escola, algumas crianças. Eu posso ter um estudo de um único caso, eu posso chamar uma turma de um caso, ou múltiplos casos, eu tenho várias crianças que eu estou acompanhando, enfim, mas são estudos pequenos ainda, bem tímidos, né, que não servem para a gente, por exemplo, poder comparar que uma forma de ensinar é melhor do que a outra. Eles servem para dar sinais, né, ele dá um cheirinho para a gente, ou um gostinho do que talvez seja. Então, geralmente, quando a gente está pesquisando algum campo muito novo, a gente faz estudos de caso, sente onde a gente está pisando, e depois a gente parte para experimentos, né, que são os chamados experimentos controlados e randomizados, ou seja, por sorteio. Quem tiver curiosidade, né, de entender mais sobre experimentos, eu tenho algumas lives que eu já fiz aqui explicando como é que se faz o experimento, como a gente faz os experimentos da Escrivo, né, como foi que a gente fez os nossos experimentos que foram publicados aí fora do Brasil, e a gente também traduziu os papers aqui para o Brasil, enfim. Então, quando eu faço experimentos, é parecido com o que se fez muito em 2020 no mundo, né, que foram os experimentos de vacinas, né? Então, você pega uma população, você faz um sorteio para achar pessoas, né? Você acha as pessoas dentro dessa população, às vezes por sorteio, e às vezes você faz recrutamento mesmo. E aí, quando você tem aquele número de pessoas, por exemplo, 1.000 pessoas, né, que se propuseram a participar do estudo de uma vacina, você aplica um teste neles, às vezes, no caso de educação, né? No nosso caso, a gente aplica diagnoses, né, de leitura, de escrita, às vezes de consciência fonológica, às vezes de conhecimento sobre letras, né, pensando no âmbito da alfabetização, da leitura e da escrita. E aí depois você faz um sorteio para ver o que é que vai acontecer com essas pessoas, né? Então, metade das pessoas vai tomar uma vacina, que está sendo testada, metade das pessoas vai tomar um placebo, vai tomar um negócio que não é vacina, mas que pode ser que seja para quem está tomando. Você vai ter 2 grupos, né? Um que vai receber uma estimulação, o outro vai receber outra, e esses grupos vão ser acompanhados ao longo do tempo, né, para ver o que acontece com eles. Quando chega no fim de um período, né, de um período de tempo, se faz uma outra medição, ou seja, no caso de uma vacina, né, você vai contar quantas pessoas que tomaram a vacina tiveram a doença, quantas pessoas que tomaram a vacina tiveram doença grave, quantas pessoas que tomaram a vacina faleceram, e depois você vai fazer essa mesma conta para quem não tomou a vacina. Quantas pessoas tiveram a doença, que não tomaram e tiveram, quantas pessoas não tomaram e tiveram doença grave, e quantas pessoas não tomaram e faleceram. E aí você compara os percentuais, né, de ocorrência desses 3 fenômenos, que são fenômenos sérios, no caso da medicina. E no nosso caso da educação, a gente descobre, né, quanto ficou o aprendizado de cada criança, né, de cada um desses 2 grupos, o que usou um projeto educacional e o que usou o outro projeto, ou o que passou apenas as atividades padrões da escola, e aí você consegue quantificar os ganhos que um grupo teve e o que o outro teve, e você vê se o grupo experimental, ou seja, que recebeu aquela, entre aspas, vacina, né, se ele avançou mais ou não em aprendizagem do que o outro grupo. Então, experimentos randomizados, controlados, né, dão para a gente um nível de certeza bem interessante, né, muito bom, e esse aqui é o estado da arte das pesquisas educacionais. Quando você quer testar alguma coisa numa escola, ensinar desse jeito dá mais resultado do que daquele outro jeito. Então, você tem que fazer experimentos, no mínimo. É o mínimo aceitável hoje em dia, na ciência da educação, ou na ciência cognitiva, ou nas ciências de aprendizagem, enfim. E aí você tem meta-análises lá em cima, né? As meta-análises são junções de vários experimentos. Então, hoje em dia, em alfabetização, existem centenas de experimentos que foram feitos ao longo dos últimos 20 anos. Tem experimentos feitos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, vários. E uma meta-análise, ela tenta juntar todos esses resultados para chegar numa conclusão em comum entre aqueles vários experimentos que foram feitos. Então, quando você vai tomar uma decisão pedagógica, vai fazer um planejamento da sua escola, da sua turma, ou tomar uma decisão sobre como trabalhar com uma criança específica ou um grupo de crianças, é interessante que a gente olhe as evidências de meta-análises. Porque um experimento, mesmo que ele seja grande, ele pode ter um enviesamento. Por exemplo, a gente faz experimentos aqui na Escribo com 700, 1.000 crianças, 2.000 crianças às vezes, mas cada experimento desse é feito com uma população. Então, primeiro a gente fez um experimento nas escolas privadas, depois a gente fez um outro
em uma rede pública, mas ainda foi uma rede pública do Nordeste. Depois a gente fez um outro em 2 redes públicas do Sudeste. Então, quando você vai juntando esses resultados, né, de vários experimentos, com populações diferentes, né, com condições diferentes, aí você junta aquilo tudo, você tem um efeito médio de um projeto educacional. Então, quando a gente está falando aqui de evidências e de metas de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, que podemos trabalhar com jogos, nós estamos olhando sempre evidências meta-analíticas ou, no mínimo, evidências experimentais, quando não existe ainda meta-análise para um determinado assunto ou uma dúvida específica da gente. E quem quiser baixar o livro Consciência Fonológica na Prática, né, o e-book, baixar a versão digital dele gratuitamente, você pode abrir aí o link script.com/ebook-cf, nesse C de consciência e F de fonológica 1. Você vai colocar o seu nome e e-mail, a gente vai mandar o e-book para o seu e-mail, e aí depois você vai, enfim, poder interagir com a gente também por e-mail. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de enviar aqui para o nosso canal. A gente responde todos os comentários, todas as dúvidas, e agradecemos todas as sugestões também. Então, espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Aproveite para baixar o livro Consciência Fonológica na Prática. Ele é o passo inicial para você ter bons leitores daqui a alguns anos, né? E a consciência fonológica ela precisa ser trabalhada aí desde a educação infantil, das crianças de 3, 4 e 5 anos. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram aqui do nosso encontro e até a próxima.